Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. São muitos os convidados e quase ninguém tem tempo. Mas eu tenho certeza que você tem tempo para Deus. Estamos hoje, nesse sábado, celebrando o dia da transfiguração do Senhor. E hoje também celebramos, o dia do Bom Jesus. E aqui nós queremos rezar e trazer presente, nos unir a todas as paróquias, comunidades que têm como padroeiro o Bom Jesus. A paróquia de Bom Jesus da Lapa, lá da cidade de Bom Jesus da Lapa. Queremos rezar por todos os romeiros. Também queremos nos unir à paróquia Bom Jesus do Taquari, em Livramento de Nossa Senhora, que nesse dia de hoje celebra o Bom Jesus do Taquari. Queremos também nos unir à área pastoral, lá em Porto Alegre do Piauí, que também celebra o seu padroeiro lá, é Bom Jesus da Lapa. Então nós vamos nos unir a todos os romeiros e romeiras, todas as pessoas que nesse dia de hoje celebram, o dia, essa grande festa, a grande festa da transfiguração do Senhor. Vamos agora nos preparar já para ouvirmos o evangelho da liturgia de hoje, que fala justamente da transfiguração do Senhor. Vamos iniciar invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje, o evangelho da liturgia deste sábado está em Lucas, capítulo 9, do versículo 28 ao 36. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. 8 dias após dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisso, 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram na glória e conversavam sobre o êxodo de Jesus que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens já iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda estava falando, desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem. Mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz falou,
Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Vamos acompanhar um pouco o Evangelho, sobretudo o início. Quando fala 8 dias após dizer essas palavras, 8 dias após dizer essas palavras foi quando Jesus disse para os discípulos que ele iria para Jerusalém e lá ele deveria sofrer muito, ser morto e ressuscitar no último dia. E aí Pedro vai dizer para ele que não vai deixar que isso aconteça, né? Ou seja, Pedro quer desviar Jesus da sua verdadeira missão. Agora Jesus, após 8 dias desse acontecimento, Jesus vai tomar consigo, né? Vai levar Pedro, João e Tiago. E aí eles vão subir a montanha. A gente já falou aqui sobre a questão da montanha. Quando se sobe a montanha é para se encontrar com Deus. Né? É para se encontrar com Deus. E aqui o Evangelho é muito claro que diz que eles foram rezar. E ali, enquanto eles rezavam, enquanto rezava, portanto, só Jesus estava rezando, o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca, diz o texto. E nisso, 2 homens apareceram, né, e conversavam com Jesus. E quem eram esses homens? Moisés e Elias, ambos da antiga aliança, Jesus da nova aliança. Aqui encontra o velho e o novo. Né? Há uma junção aqui das duas realidades. Jesus que representa o novo, na nova aliança, e Moisés e Elias que representam a antiga aliança. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E eles conversam. E qual é o assunto? Qual é o conteúdo, né? O que é que eles estão conversando? O Evangelho diz que eles estão conversando sobre o êxodo de Jesus que iria acontecer em Jerusalém. Ou seja, eles estão conversando sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. É interessante observar o texto que enquanto eles estão conversando, falando sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o que está acontecendo com os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago? Eles estão dormindo. Toda vez que se falava no assunto, a gente viu isso em outros textos, quando Jesus falava sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, os discípulos geralmente estavam fazendo outra coisa ou pensando outra coisa. Basta a gente relembrar aqui e trazer o episódio que quando Jesus falava do seu sofrimento, da sua morte, os 2 irmãos estavam discutindo, né, sobre quem era o maior no reino do céu. Os discípulos estavam discutindo. E aqui, mais uma vez, enquanto Jesus fala com Elias e com Moisés sobre a sua morte, os discípulos dormem. E quando é que eles acordam? Eles acordam bem no finalzinho, né, da conversa. O texto diz, Pedro e os companheiros dormiu profundamente. Quando acordaram, olha o que é que eles escutam, o que é que eles veem. Viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Então, eles pegam só o finalzinho de tudo. O momento da glória, né? E eu fiquei pensando, e eu rezava isso também, que muitas vezes também nós fugimos da realidade. A gente só olha para aquilo que é bom, que é perfeito, que é brilhante, né? Mas a gente esquece muitas vezes, ou não quer saber, de uma realidade de sofrimento também. E que essa realidade a gente precisa assimilar melhor, precisamos olhar melhor para depois fazer uma intervenção ou tomar uma posição, né?
E às vezes nós também somos alienados, alienadas, e ficamos apenas achando que tudo é um mar de rosa, que a sociedade brasileira e do mundo está mil maravilha. Então a gente fica como se tivesse anestesiado, né? A gente não quer saber né, dessas realidades de sofrimento. E aí a gente fica, né, um missionário, um batizado, um cristão fora da realidade. Foi isso que aconteceu com os discípulos. No momento do sofrimento, ou que Jesus tentava falar sobre as suas, né, o seu futuro, eles dormiam ou eles faziam uma outra coisa, desviavam o pensamento para não ter que ouvir Jesus falando sobre sua paixão e sobre a sua morte. Aqui acontece a mesma coisa, eles só acordam no finalzinho. E aí depois ainda acordam no finalzinho e vão falar besteira, né? E vão falar bobagem mesmo, né? Quando o próprio Pedro, certamente em nome dos outros, diz: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então vamos permanecer aqui, assim a gente não tem que enfrentar a realidade. Assim a gente não tem que descer a montanha, a gente não tem que descer e ir para a planície, lá onde acontece a vida, né? A vida real, a gente não precisa ir para lá. Então vamos ficar aqui, que aqui é muito bom. Vamos ficar aqui nessa igreja, vamos ficar aqui nesse grupo, vamos ficar aqui nessa catedral, porque aqui é muito bom, né? Aqui é tudo muito cheiroso, aqui é tudo muito perfeito, é tudo muito bonito. Vamos ficar aqui, entendeu? E aí é interessante que depois Jesus, né, Pedro, né, na verdade, coitado de Pedro, né? E aí é nesse momento, quando Pedro estava ainda falando, né, com Jesus, dizendo para fazer as 3 tendas, é nesse momento que a voz desce uma voz do céu, né? E aí os discípulos ficam com medo, né? Ficam bastante com medo, por quê? Porque eles não estavam atentos, né, aos sinais. Por quê? Porque só naquele momento eles percebem a glória, né, em Jesus. Se Jesus estava com eles, Jesus estava com eles há muito tempo. E, no entanto, é só nesse momento, né? E aí uma voz que vai descer do céu, e ela desce hoje também para nós, e ela vai dizer, né? Ela vai dizer assim, ó, este é o meu filho escolhido, escutem o que ele diz. Meu irmão, o evangelho de hoje é esse convite. Vamos escutar o que Jesus diz para nós. O que é que Jesus está dizendo para você hoje? O que é que Jesus está dizendo para você hoje? Está dizendo para você ficar na cama, para você dormir, para você fazer festa. Será que é isso mesmo? Porque é isso que a gente quer ouvir, né? Assim como os discípulos, né? Será que Jesus não está pedindo para mim, para você, que a gente desça da montanha e que vamos ir à planície, né? Ou seja, descer para ir à realidade, sair dos nossos espaços bonitos, cheirosos, limpos, para irmos ao encontro, né, das pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Das pessoas que não tomam banho porque não tem água em casa, das pessoas que não tem nem casa, que vivem nas ruas, das pessoas que hoje não têm o pão de cada dia, das pessoas que estão nas filas dos hospitais, das pessoas que estão internadas, dos idosos que estão abandonados, que não tem ninguém para cuidar, né? Das crianças que não tem, que estão aí jogadas também, sobretudo as órfãs que não tem pai nem mãe, da nossa juventude que está aí no meio da violência, das drogas, né? E tantas outras coisas ruins, né? E essa planície, é para essa planície que Jesus nos envia, né? É isso que Deus está dizendo para nós hoje, né? Escutem a voz do meu filho. Ele sabe tudo, ele sabe, ele entende tudo, ele sabe aonde a gente precisa ir, né? Então ele sabe. Então, se a gente escuta a voz de Jesus, certamente ele vai nos enviar para esses espaços onde a vida está sendo ameaçada. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos escutar a voz de Jesus.
Vamos escutar mesmo, vamos aguçar os nossos ouvidos. É claro que nós precisamos ir à montanha, montanha entre aspas, ou seja, a gente precisa parar, né? Tirar mais tempo para a nossa oração pessoal, escutar mais a palavra, refletir mais a palavra. O que é que essa palavra quer dizer para mim hoje, né? E o que é que eu tenho que dizer para Deus através dessa palavra? Esse é o convite do Evangelho de hoje. É interessante que a transfiguração não foi só de Jesus, mas a transfiguração também foi também dos discípulos, né? Os discípulos também se transfiguraram, porque a palavra transfigurar em latim significa transformar-se. Os discípulos também se transformaram. Peçamos ao Senhor que Ele nos transforme a cada dia, para que assim a gente possa fazer sempre a vontade de Deus e ajudar na construção do seu reino. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, que o Senhor nos ilumine, nos proteja, né? E proteja também todas as pessoas que pediram, que contam, né? Com as nossas orações. Vamos rezar, vamos trazer presente. E hoje, durante todo o dia, vamos pedir saúde por essas pessoas e por tantas outras pessoas que a gente não conhece, mas que precisam também de oração. Vamos rezar pelo João Guilherme, pela Maria Rita, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Tereza Ricelli, Rosineide, Maria Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Meire Correia, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnella, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma, Maria Auxiliadora Castro, Baldo Cardoso, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira e Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha, Graciete, Aninha, Sandra da Silva, Gidelvan, Angelina, Marise, Maria Isabel Dias, Rafael de Jesus Gomes, Antônio Carlos Santana Brito, Ionete Santos Silva Nonato, Maria Nunes e Rita Nunes, Lara e Emanuele e o senhor Francisco Guilherme de Oliveira. Vamos também rezar pelas comunidades Sussuarana, em Tanhansu, comunidade São Judas Tadeu, comunidade Nossa Senhora de Fátima e por todas as comunidades, sobretudo as que estão celebrando hoje o seu padroeiro, bom Jesus. Então que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça, né? A graça de viver esse dia na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.